Shalom, queridos, que o Eterno possa te abençoar grandemente com esta palavra que trazemos hoje aqui no Em Verdade, este canal que você sabe, temos a oportunidade de falar diretamente a você, abençoando a tua vida com verdades bíblicas e tentamos aqui exatamente quebrar com alguns conceitos dogmáticos que às vezes nós temos passado de um para outros e que muitas vezes isso não está muito montado dentro do contexto bíblico. O título desse Em Verdade, A Salvação é de Graça, ele vem de algo que eu escutei e que isso me fez refletir e parar para pensar e ao mesmo tempo decidi trazer para nós entrarmos aqui nesse estudo, porque eu acredito que muita gente está se convencendo de algo que não é uma verdade. Estava eu entre ligar o som do carro que eu estava e eu vi um pouco de uma rádio e alguém estava levando uma mensagem e nessa mensagem ele disse que a diferença do cristianismo para as outras religiões está ligado à questão de você ter a graça e não ser por mérito, né? Não é algo de mérito, mas é tudo graça. E naquele momento que eu ouvi isso, na mesma hora me deu vontade de ligar para essa rádio, né, e perguntar àquele que estava falando, não sei se pastor, o que ele era, mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: então todos estão salvos? Ou a pergunta, se estariam todos salvos? Porque se não tem mérito de ninguém, se ninguém faz nada, se a questão é algo de graça, então veio a todos os povos. O que faz um ter que evangelizar o outro, o que nos leva a falar uma palavra das boas novas, se todos estão salvos, por quê? Não é por mérito nenhum. Então eu não fiz nenhum mérito, o meu vizinho também não, e ninguém tem mérito nisso, e o que tornou ele salvo? Aí ele vai dizer, a fé. Então eu tive que usar minha fé? Então já existe alguma diferença entre a minha pessoa com outros que não usaram. Então isso não seria um mérito? Só que aí a questão é, será que é isso mesmo que a palavra nos ensina? A palavra fé seria só o contexto de eu acredito? Ou a fé ela está linkada ao que na verdade vem de uma palavra em hebraico, seria emuná, que está muito mais conectada com outras duas palavras que nós temos no português, que seria uma confiança e também fidelidade. Nós já temos em outros vídeos falado sobre essa questão de fé emuná como fidelidade, que muitos podem até reparar se essa verdade, como em algumas traduções bíblicas, onde fala do fruto do Espírito, algumas traduções diz fé, outras dizem fidelidade, porque está dentro do mesmo contexto. Então, logo, pela graça sois salvos mediante a fidelidade. Analisa desse contexto, você vai ver que algo vai mudar aí dentro disso, que não tem um mérito, não preciso fazer nada. Não é tão assim. Tudo na vida foi dado de graça, mas em tudo na vida necessita de uma responsabilidade e uma ação nossa. Você está hoje vivo aqui nos assistindo, seu coração bate, você não paga por isso, você não paga pelo ar que respira. Mas se você tratar mal o teu corpo, você vai morrer. Se você deixar de respirar esse ar que é de graça, você morre. Então, na verdade, o homem ele tem essa salvação de graça, foi dado de graça, mas é necessário responsabilidades para manter essa graça que Deus te dá. Então, a graça vem através de Yeshua. Eu tenho que utilizar a minha confiança nesse sacrifício e também uma fidelidade. É por isso que Yeshua também é chamado de o caminho. Nós podemos observar alguns textos que são que vêm assim requerer de nós essa responsabilidade. Um dos textos mais fortes que eu gosto de trazer é a própria palavra de Jesus, de Yeshua, para os seus discípulos, né, e todos esses que leem a Bíblia, que buscam segui-lo. E está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Ele diz assim, o próprio Senhor diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Observa bem essa palavra.
Nós podemos encontrar em outros textos falando sobre a questão de aquele que clamar, disser que Yeshua é o Senhor, será salvo. Mas quando eu reconheço Yeshua como Senhor, que é diferente, porque Yeshua está dizendo nem todo o que me diz. Uma coisa é dizer boca para fora, outra coisa é reconhecer e é tê-lo como Senhor. Isso quer dizer o seguinte: se Ele é o meu Senhor, eu sou o seu escravo. E é assim que as coisas têm que acontecer. Porque dizer só que Ele é Senhor, abrir a boca para dizer Jesus é o Senhor, Yeshua é o Senhor, isso não vai mudar em nada na tua vida. E se não mudar em nada na tua vida, não mostra uma conversão verdadeira. Então a salvação, na verdade, ela vem, ou a palavra melhor para a salvação seria libertação, vem pelo teu reconhecimento e se submeter à autoridade dele. Isso eu quero dizer dentro de uma posição. Muita gente fala que as pessoas devem se converter. Muitos pregadores levam as pessoas a se converterem ao cristianismo. Na verdade, a Bíblia nunca citou uma conversão ao cristianismo. A Bíblia nos manda nos convertermos a Deus. Conversão a Deus. Então, é a direção para a qual o próprio Filho de Deus vai nos conduzindo. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A função dele é nos levar ao Pai, é levar a Deus. E é isso que precisamos. Yeshua nos traz uma libertação para que através dessa libertação eu possa ir em direção e retorno, techuvá, sabe? Arrependimento, mudança de caminho para ir em direção ao Pai. E para chegar ao Pai precisa de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E é isso que a gente vai começar agora a ver a questão dos méritos. Em que ponto? Se eu for aqui para Romanos, no capítulo 2, tá? Romanos no capítulo 2 tem algo assim muito forte para nós lermos, do versículo 6 até o 8. E aí vai mostrar alguns méritos. Vamos ver. Começa logo dizendo aqui, Paulo diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, né? Cada as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. Veja aí agora como existe recompensa. Recompensa existe por mérito. Não existe recompensa para algo que não existe mérito. A palavra do Senhor ainda vai dizer o seguinte, no verso 8, tá? Mas indignação, a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Que duas palavras interessantes essa. Desobedientes à verdade. Desobedientes a quê? À verdade. E o que é a verdade? Nós encontramos lá em João 17:17, o próprio Yeshua dizendo o seguinte: a tua palavra é a verdade. Ele está falando a respeito da palavra do Pai, de Deus, o Pai. Tá? A tua palavra é a verdade. Salmo 119, 160, o salmista diz o seguinte: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Concordando, né? Yeshua e o Salmo aqui estão concordando dentro desse ensino. Salmo 119, 142, encontramos dizendo assim: e a tua lei é a verdade. Olha só, porque palavra de Deus é a mesma coisa da Torá de Deus, é a lei de Deus, ela é a verdade. Quando Yeshua diz, a tua palavra é a verdade, ele não está falando do Novo Testamento, a qual não estava escrito. Ele estava falando sobre as Escrituras, o Tanar, né? A lei e os profetas. Esta é a palavra de Deus. Então ele chama aqui a atenção que isto é a verdade. E Paulo está dizendo que aqueles que são desobedientes, né? A indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aí você pega a palavra iniquidade, observa ela como está no grego e você vai encontrar a palavra anomia, né? Anomia, nomos que significa lei e a é aquilo que é sem lei. Então vocês são obedientes àquilo que é sem lei.
Olha só, queridos, como Paulo está falando sobre recompensa e sobre indignação. Isso dentro do contexto daqueles que se dizem, né, ter conhecido a porta. Conhecer a porta, mas não conhecer o caminho. A porta de entrada, nós temos sim uma salvação que nos foi aberta, mas existe um caminho a seguir, existe algo traçado, porque se nós entendermos apenas que, pronto, eu não tenho mérito nenhum, aí você vai cair naquela situação de um tipo de doutrina que roda muito aí, que Deus escolhe quem é salvo e quem não é salvo. E se Deus faz isso, não dá para entender mais a palavra de Deus em relação às situações de recompensa, de julgamento. Ora, se Ele foi quem escolheu tudo para mim, Ele é soberano sim, não tiro essa soberania dele. Deus tem toda a história em sua mão? Tem, mas isso não quer dizer que Ele foi quem ditou a história, que isso tem que ser assim, isso tem que ser assim na vida de cada homem. Cada homem tem o direito de fazer a sua escolha. Cada homem foi dado por Deus uma autoridade e responsabilidade de escolhas. Então, quando a gente observa próprio Eterno dizer, ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que vivas, Deus está entregando como um soberano a mim uma autoridade de escolha. Simples assim. Então, quando nós observamos essa situação, eu gosto de um outro texto que está lá em Hebreus capítulo 10, e esse texto de Hebreus capítulo 10, ele é muito forte, tá? Muito forte mesmo, para aqueles que encontraram o caminho da verdade. Veja só, a partir do versículo 26 do capítulo 10 de Hebreus, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, nem o do próprio Senhor. Ele botou aqui, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ele está falando exatamente desse sacrifício de Yeshua. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aí agora olha só o que o autor começa a dizer aqui. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas pense bem nisso. Você tinha que ter uma testemunha, 2 ou 3 testemunhas, para te levar a uma condenação. Agora veja que o autor traz a terrível situação que se vive por alguns que dizem que a graça agora é assim, é sem mérito. Veja só o que ele diz agora no versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizeste agravo ao Espírito da graça. Quanto mais pesado é agora, quanto mais sério é agora o castigo para você que acha que porque está na graça não tem nenhum mérito às tuas obras. Olha aqui o que esse texto está dizendo. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Se julga pelas obras, se julga pela maneira de viver. Um juiz julga as pessoas de acordo com as suas ações. E quando está dizendo que o Senhor julgará, meu amado, você receberá recompensa ou não segundo as suas obras. E aí é que algo entra em questionamento aqui para nós. Então, você pode dizer assim, pastor, você quer dizer então que eu sou salvo pelos meus méritos? Vou lhe ser bem sincero, não, o mérito é de Yeshua. Porém, se você foi liberto, agora eu vou trazer a palavra em vez de salvação, a libertação, porque a palavra melhor para a salvação é essa libertação. Se você foi liberto, o próprio Yeshua disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Paulo diz isso em Romanos, da lei do pecado
E agora você está livre. Livre para quê? Para servir, para adorar. Adorar, servir e culto está dentro da mesma palavra de serviço, tá? Trabalho, avodar, ok? Então, esse é o contexto de um culto, de uma adoração. Não tem nada a ver com levantar as mãos e cantar e chorar. Isso não é adoração. Adoração é trabalho para Deus. Então, quando eu sirvo a Deus, eu estou adorando, estou cultuando, porque agora eu estou livre. Mas isso requer de mim uma vida de boas obras. Tiago fala sobre isso. A fé sem obras é morta. Por quê? Porque as obras elas vão testificar desta salvação. E ao mesmo tempo elas vão me trazer recompensa. E se não há essas obras em mim, logo está demonstrando que eu não tive libertação. E que eu não estou conseguindo fazer aquilo que Paulo mesmo nos ensina, tá? Ele diz, eu coloco o meu corpo à servidão, eu boto ele debaixo de uma submissão contra o pecado. Então existe um esforço seu também. Olha só o que diz Romanos, voltando para o capítulo 2, lá no versículo 13, 14 também, e o 15. Nós vamos ler esses 3 versículos para poder dar um entendimento. Paulo diz o seguinte, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Agora veja só, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Palavra tremenda essa, e parece que Paulo está sendo contraditório agora com o Paulo de Gálatas, né? Que diz que aquele que vive pelas obras da lei não são justificados. Agora, preste atenção que lá em Gálatas está falando obras da lei, e aqui em Romanos está falando lei. Se você ficou em dúvida o que isso quer dizer, estude mais um pouco, ou então eu acredito que eu já fiz um vídeo que eu mostro sobre isso, as diferenças no contexto, lá no original, no próprio grego mesmo, palavras que foram colocadas por Paulo diferentes, para a lei e para obras da lei. E é por isso que Paulo não entra em contradição, mas ele está dizendo, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, olha o que ele vai trazer agora para a explicação. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Quer dizer, o gentio não tinha Torá, e não tinha nem fisicamente, porque na época de Paulo, a Torá ela estava escrita nos rolos e colocada nas sinagogas. O gentio não tinha isso. Mas eles iam para as sinagogas, eles aprendiam e colocavam para eles, dentro deles isso, para uma prática. E aí você vê agora o verso 15, que ele vai dizer aqui, Paulo vai dizer assim, os quais mostram a lei mesmo, né, ou as ações da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, olha só, ele está dizendo que mostram que essa lei de Deus está escrita nos corações deles. E o que seria essa lei escrita nos corações? Se não o que está escrito lá numa promessa em Jeremias 31, assim como lá em Hebreus 8, né, fala sobre a nova aliança. A nova aliança seria, eu escreverei nos vossos corações, na vossa mente, as minhas leis. Não é verdade? Então, Paulo está dizendo o seguinte, esses receberam pela nova aliança essa libertação. Então, porque eles receberam essa libertação, hoje eles vivem naturalmente em conformidade com a Torá, com a lei de Deus. Algumas pessoas dizem, não, porque Cristo trouxe para nós uma nova lei. Isso não é verdade. Yeshua viveu, e ele diz isso em João capítulo 12, também, já nos últimos versículos, a partir do 49, olha o que ele diz. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento, ele me deu o que eu devo falar, sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então assim, Yeshua não vem trazendo algo diferente, algo novo,
mandamento novo. A gente vê isso na primeira epístola de João. Ele diz: filhinhos, eu não vos trago um mandamento novo, mas um mandamento que vocês já conhecem desde o princípio. Agora ele diz assim: porém, trago sim um mandamento novo. Que mandamento novo é esse que está sendo dito? Não é um mandamento que, por ser mais este mandamento, anula os anteriores. Não, esse mais, ele é aditivo. É uma forma de: eu quero que vocês entendam que toda forma de guardar a Torá de Deus tem que ser em amor. Não é por uma obrigação. E é isso que é interessante, porque quando está escrito em meu coração, isso está falando que eu faço porque eu tenho vontade. Agora, seria isso uma novidade? O que está escrito em Salmo capítulo 1? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na lei do Senhor. Não é medo, não é fazer por medo, não é fazer porque você pensa: se eu não fizer eu serei castigado. Bem, o resultado da iniquidade, o resultado da transgressão da lei é um resultado de punição. Toda e qualquer lei, em qualquer lugar, em qualquer país no mundo, trará para você consequências negativas, né? Consequências ruins. Mas se você é um cumpridor da lei, você tem direito de ir e vir, você é livre, você tem, como falei, direitos, você tem bênçãos, e no reino dos céus isso é muito valorizado. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa te mostrar que essa salvação ou libertação que Ele te deu é para que você deixe de ser o filho da desobediência para agora se tornar o filho da obediência. O Senhor te abençoe e que te dê bastante sabedoria e conhecimento, e até o próximo Em Verdade. Shalom.